Corrida caótica na Austrália tem vitória de Lando Norris e um pódio que talvez não fosse o esperado logo de cara. Chegou o grande dia celebrado por uns, não tão agradável para outros, mas em comum para milhões de pessoas ao redor do mundo, dia que traz identificação para um grupo gigantesco e que só aumenta. Dia 14 de março foi o Dia Mundial do Calvo e talvez você não esteja muito feliz em saber disso. De acordo com a OMS, metade dos homens são acometidos pela calvície até os 50 anos de idade e, em média, 30% sofre com queda capilar antes dos 30 anos. Cerca de 60% vivenciam uma queda expressiva por volta dos 35. Eu já tô com 30, daqui a pouquinho eu tenho que ficar de olho. Mas nem tudo está perdido, porque com a Manual você tem um tratamento baseado na ciência, aprovado pela Anvisa, personalizado para você, e ainda tem acompanhamento com especialistas de forma ilimitada, além de entrega rápida, gratuita e discreta. O tratamento serve tanto para casos iniciais quanto para casos avançados, então não perca a oportunidade. Vou deixar o link do site da Manual aí embaixo. Você vai ter 40% de desconto no primeiro pedido com o cupom RESSACAMOTOR. O link está aí embaixo, entre agora no site da Manual. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre Grande Prêmio da Austrália, que teve seus momentos, né? Valeu o ingresso aí da madrugada. Isso aqui não é um vídeo de resumo da corrida, pelo contrário, eu vou aqui dar minha opinião, minhas primeiras impressões, eu falo primeiras opiniões sobre o Grande Prêmio, e já vou avisando a vocês que no primeiro comentário fixado, aquele que tem o link dos nossos parceiros, você vai deixar a sua pergunta. E ali, se alguém já fez uma pergunta parecida, você deixa o gostei apenas na pergunta da pessoa, que as perguntas mais votadas com mais gostei eu vou estar respondendo em vídeo, ok? Então entra aí no comentário fixado que tem o link dos nossos parceiros. Pois bem, o início da corrida foi caótico. Nós já vimos ali de cara, na volta de apresentação e na primeira volta em si, que a situação da pista não era das melhores. Você tinha um Hadjar rodando sozinho e batendo, depois na primeira volta você já tem o Durham e o Sainz. Hadjar, coitado, saiu ali meio que chorando, o Durham. Eu também fiquei com pena porque, como já disse para vocês, ele é um piloto que está muito pressionado, eu torço para que ele faça uma boa temporada, mas começar já batendo só dá mais munição para o Flávio Briatore. E o Sainz, quando ele bate, os mecânicos até colocam as mãos na cabeça, porque no ano passado inteiro era o carro batendo, né, com Sargent, Colapinto e Albon, e agora chega o Sainz, que era para ser o salvador da pátria, e o cara vai lá e bate no seu primeiro ato pela equipe. Então, realmente eu entendo o que o mecânico da Williams está pensando naquele instante. Mas todas essas três batidas foram por uma falta de tração, uma destracionada no momento da troca de marcha. E é importante dizer isso, eu não vejo como necessariamente uma culpa do piloto. O carro perdeu tração. A situação da pista era essa. E aí você pode falar que tem pneu na jogada, que tem configuração de carro, uma série de fatores. Mas de qualquer forma, perdeu tração, bateu, rodou, ou rodou, bateu, né, no caso, e fim de prova para esses caras. Pois bem, com a prova rolando, nós tivemos um início que foi legalzinho na caçada do Verstappen e do Piastri ao Lando Norris. Porque tirando isso, você não teve grandes acontecimentos na primeira parte da corrida. E o que pegou ali foi justamente essa caçada, os três ali próximos, foi bonito de ver, a caçada na chuva, o Verstappen chegando, o Piastri na cola, foi bonito de ver, foi bem legal. Só que uma característica da Red Bull começou a ficar muito bem explícita pra gente a partir do momento em que o Verstappen erra. O Verstappen erra lá pra volta 17, o Piastri passa ele, e ali você vê o seguinte, se o Verstappen, que é um gênio de pista molhada, que estava levando aquela Red Bull na mesma toada do Lando Norris. Contudo, ele fica sem pneu, porque ali o pneu do Verstappen acabou o pneu do Verstappen, depois tem um close no pneu do Verstappen, simplesmente acabou. E ele começa a tomar um segundo por volta das McLarens depois desse erro, você fala, bom, então o que acontece? O Verstappen levou a Red Bull no limite, esse carro da Red Bull não é um carro para brigar com a McLaren mesmo em condição de pista molhada. Talvez se a pista estivesse para pneu azul, para o pneu de chuva extrema, talvez fosse uma outra história, mas de pneu intermediário, ainda mais que a pista estava secando naquele momento, não é o cenário em que a Red Bull vai bater de frente com essa McLaren. A diferença é brutal ainda. O Verstappen ficou sem pneu e as McLarens continuaram com pneu por um bom tempo ainda. Elas continuaram ali metendo tempo, metendo um segundo no Verstappen tranquilamente por muitas voltas.
Então aí você já vê uma deficiência da Red Bull. É um carro que consegue andar no limite por um curto espaço de tempo, mas vai detonar os seus pneus e mesmo um gênio na chuva não consegue levar esse carro muito além daquilo que foram as 17 voltas. Então o Verstappen colocou toda a sua habilidade em prática, mas um Lando Norris que não errou, que foi muito bem ali, segurando a posição, e o Piastri que se manteve sempre na cola, conseguiram manter essa McLaren pronta para aproveitar a oportunidade do 1-2. Então, nesse cenário de início de corrida, nós tivemos ali o Antonelli também, com uma leve rodada, tal, não chegou a bater, e parecia que seria o próximo, né, da lista dos novatos a vazar da prova, mas não teve grandes acontecimentos. Foi um trenzinho, os pilotos muito cautelosos, porque 3 já haviam ali abandonado por distracionada. Então faz sentido essa cautela toda dos pilotos. E aí começou um segundo período de caçada que foi fantástico de assistir. Se você gosta daquela Fórmula 1 mais antiga, em que o piloto tinha que caçar o outro, você tinha o jogo de gato e rato, a presa correndo do predador, cara, isso é fantástico. Tanto que aconteceu nesse primeiro stint ali, nessa primeira parte, vamos assim dizer, com o Max Verstappen e o Norris, como também ali depois o Piastri caçando o Norris. Foi bonito de ver. O Piastri foi tirando, a torcida gritava quando ele passava, ia pra cima, o piloto da casa tal indo pra cima, minha voz tá falhando um pouquinho já, indo pra cima e tal. Rapaz, quando ele chega no Norris, a McLaren sabota o cara. A McLaren sabotou e isso pode ter sido crucial para a corrida do Piastri, tá? Crucial. Por quê? Ele ia passar o Norris. Ali estava claro, nítido, notório para todo mundo. Ele ia passar o Norris, tem DRS, o DRS estava ativo. Ele ia passar o Norris. A McLaren vem no rádio e fala, segura a posição. Eu não acho que o Piastri tirou o pé, por quê? Ele errou depois disso. Ele errou 2 vezes. O Piastri comete 2 erros após essa mensagem de rádio, ou seja, os caras desconcentraram o Piastri. E ali ele não conseguiu mais imprimir o ritmo que gostaria atrás do Lando Norris. Foi feio. Por que a McLaren fez isso? Tudo bem, a pista estava escorregadia, os caras correndo risco ali de abandonar e tal. Era só o Lando Norris não fazer nenhuma coisa absurda na defesa. Era só isso. E o Piastri vai e é desconcentrado pela equipe, perde ali todo o momentum, né, que gostam de falar no inglês, o momentum ali, aquele ímpeto que ele tava, ele perde e não consegue voltar à concentração para atacar de novo o seu companheiro de equipe. Ali o Lando Norris ganhou um respiro, porque o Norris estava fazendo uma boa corrida, uma corrida segura, mas você vê claramente que na chuva o Lando Norris não é nenhum piloto excepcional. Ele consegue levar o carro ok ali, legal, fazer o trabalho dele, mas você vê que o Piastri estava imprimindo mais, que o Verstappen estava imprimindo mais durante um tempo, então o Lando Norris não é nenhum gênio na chuva. E ali ele ganhou um respiro da própria equipe quando tira o Piastri da jogada. Bom, o jovem Alonso decidiu dar uma ajuda na corrida, né? Porque a corrida estava indo por um caminho em que ia ser aquela procissão feia, você conta nos dedos o que estava acontecendo nesse meio tempo. Teve uma briguinha ali do Hamilton, tal, nada demais, não aconteceu nada demais. E aí o Alonso bate, volta 34, se não me falha a memória agora. Essa batida do Alonso muda a corrida completamente, porque todo mundo aproveita para botar pneus slick, pneus muitas vezes duros, alguns botaram médios. Então você teve aí uma mudança de estratégia fundamental para a corrida, além de juntar o grid novamente. E nessa junção de grid, dessa vez com as duas McLarens em primeiro e segundo e o Verstappen em terceiro, você tem uma nova fase da corrida em que também não estava grande coisa. Você começou a ter ali umas disputas por DRS, mas também a corrida não estava, meu Deus, que corrida excepcional, olha só o que está acontecendo. Não estava nesse nível não. Então a corrida estava programada para simplesmente ir por esse caminho do 1-2 da McLaren. Tranquilo, o Verstappen não estava conseguindo, conforme a pista ia ficando mais seca, estava claro que o carro da McLaren era muito superior, até que vem a chuva. E a chuva traz um novo período de caos para a corrida que com certeza acordou o pessoal que estava aí meio sonolento. As duas McLarens erram, e esse erro também acaba sendo fatal para a corrida. Por quê? O Lando Norris ele erra e já entra nos boxes, o Piastri fica atolado. E esse atolado ali, cara, ele ficou muito tempo ali, inclusive o fato de ter conseguido voltar para a corrida já foi grandioso para o Piastri. Ele tacou uma ré ali no carro, deu uma de esperto e foi embora. Mas ele não conseguia sair da grama e voltou para a pista lá atrás, obviamente, teve que escalar o pelotão, mas os erros começaram a acontecer. O Verstappen permaneceu na pista, o Hamilton, por exemplo, permaneceu na pista, o Norris parou nos boxes,
E aí nesse bolo todo você tem mais 2 batidas de novatos. O Lawson fazendo a sua primeira temporada completa e o Gabriel Bortoleto também bateu. Os dois ali, mesmo esquema do que aconteceu com os outros que bateram anteriormente, assim como o Alonso também, simplesmente distracionaram. O Bortoleto, inclusive, na câmera, quando ele roda, você até vê que a suspensão quebra antes dele bater no muro. Se a suspensão quebrou no meio ali do movimento, né, quando ele tá saindo da curva e tal, e aí ele roda por causa disso, eu não sei, porque eu tô gravando isso aqui logo quando eu acordei, né, eu fui dormir assim que acabou a corrida, logo acordei, ainda vou ver mais notícias e tudo mais, isso aqui é realmente primeiras impressões. Mas você vê que a suspensão quebra. De qualquer forma, esses pilotos simplesmente viraram passageiros. Então eu não vejo nenhuma das batidas, dessas 6 batidas que nós tivemos, eu não consigo ver nenhuma como sendo culpa do piloto. Para mim, todas foram circunstanciais, porque a pista realmente estava numa condição muito difícil, seja para slicks ou para intermediários. E nesse caso, os pilotos viraram passageiros. É uma pena para o Lawson, que não fazia uma grande corrida nem um grande final de semana, e é uma pena para o Bortoleto, que também não largou bem, tá? A gente tem que falar, o Bortoleto não largou bem e fazia uma corrida ok. Ele estava ali atrás do Hülkenberg e tal, ok? Não estava tomando um couro, mas estava numa corridinha que é aquilo que se espera da Sauber, vai ficar ali cumprindo tabela. Então, o Bortoleto acabou abandonando, deu prejuízo financeiro para a equipe, né? É ruim para o piloto não terminar sua primeira prova. Infelizmente, esse foi o desfecho da corrida de ambos os pilotos. Mas aí nós temos um novo safety car por causa disso. E as estratégias mudam. Você tem pilotos parando nos boxes para botar o intermediário de volta, você tem o grid tendo uma nova ordem, e dessa vez é Norris contra Verstappen, simulando o que foi o início da corrida. E aí, nessa última parte que nós temos, justamente acontece o quê? Uma caçada novamente do Verstappen em cima do Lando Norris, o pessoal do meio de pelotão começou a ter um senso de urgência um pouco maior, então você vê algumas ultrapassagens acontecendo ali, inclusive a primeira ultrapassagem efetiva do Hamilton pela Ferrari acontece lá para a volta 54 na verdade, se não me engano, né? E então, no final da corrida que o Hamilton faz a sua primeira ultrapassagem pela Ferrari, tem um momento na relargada ali que ele é ultrapassado pelo Leclerc e tudo mais, só que o grande ponto da corrida é a disputa Max e Norris, e você vê que com o pneu intermediário, novamente o Max teve ímpeto, e dessa vez um ímpeto que, como era por poucas voltas, ele não ficaria à mercê dos pneus da Red Bull, né? Ele não ficaria à mercê desse carro como ele trata os pneus, então o Verstappen foi para cima, encostou ali no Lando Norris, e é aquele negócio, se tem mais uma volta, que foi justamente a volta retirada por causa daquela volta de apresentação a mais, né, que teve, se tem mais uma volta, o Verstappen possivelmente venceria essa corrida. E seria uma vitória que seria um lucro absurdo para a Red Bull, e na verdade o segundo lugar já foi um lucro absurdo para a Red Bull. Porque o ritmo não era especial desse carro da Red Bull. Assim como a Mercedes não teve um ritmo especial, assim como a Ferrari não teve um ritmo especial, a única equipe das grandes que realmente apresentou um ritmo forte foi a McLaren, principalmente conforme a pista ia secando. Então, esse era um grande prêmio que o Piastri vai ficar com a sensação em que ele poderia ter vencido, poderia sim ter vencido tranquilamente, ele tinha mais ímpeto que o Norris. O Verstappen vai ficar com aquela sensação de, pô, mais uma voltinha eu ganhava. A Ferrari sai assim falando, fim de semana para esquecer, e eu vou comentar sobre isso já já. E a Mercedes até conseguiu um bom resultado. Vai para o pódio com o George Russell, e o Antonelli, que foi punido no finalzinho ali, caiu de quarto para quinto, voltou para a quarta posição, porque tiraram a punição dele, a Mercedes apresentou novas evidências de que ele não deveria ser punido, etc. E aí o Antonelli ganhou novamente a sua quarta posição, então foi uma boa estreia para o Antonelli. De todo o caos que aconteceu com os rookies, né, com os novatos, o Antonelli acabou se dando bem. O Antonelli foi o piloto que teve a melhor estreia de todos os rookies, largou mais atrás, conseguiu fazer uma corrida, apesar de ter ali rodado e tal, uma corrida de recuperação, e no final das contas terminou na quarta posição, o que com certeza dá um pouquinho de alívio para ele, né? Tira um pouquinho dessa pressão. Então foi uma prova bem caótica, muito caótica que nós tivemos na Austrália no início e no fim, o miolo nem tanto. Algumas boas caçadas, mas o suficiente para a gente ver o seguinte, pelo menos na Austrália, que é uma pista atípica, a gente tem que comentar isso aqui para vocês, tá? A Austrália é uma pista atípica, porque sempre ela tem resultados fora do padrão quando ela é a etapa de abertura. E por que isso? Porque é uma pista que tem grande parte de rua, e as equipes só fizeram testes em pistas
de circuito permanente. Então os dados ali na Austrália acabam sendo muito importantes e você tem uma outra coisa ali que foge à regra para o restante da temporada. O que vai ser? Vai ser o gap da McLaren? Vai ser a performance de alguma equipe? A gente vai ter que descobrir nas próximas provas. Mas fato é que a Austrália é uma pista peculiar e a McLaren demonstrou muita força conforme o projetado. Agora, aquelas equipes que estavam atrás da McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull, elas aparentemente estão num ritmo próximo, mas muito atrás da McLaren, confirmando aquilo que a Fórmula 1 colocou da McLaren ser cerca de meio segundo mais rápido por volta. Que eu particularmente falei, não deve ser isso, deve ser menos, mas pelo visto, na pista seca vai ser por aí sim, tá? Pelo visto vai ser por aí sim. A McLaren deve ter essa força toda assim na pista seca. Vamos ter que esperar o próximo Grande Prêmio para ver se foi uma peculiaridade da Austrália ou se realmente essa é a realidade da temporada. Por falar em Ferrari, que eu sei que muita gente vai estar comentando aí, o que acontece? Eu acho que ficou claro aquela teoria que nós trouxemos para vocês no sábado, depois do quali, que a Ferrari realmente está sofrendo com a configuração do carro. Por que não era simplesmente uma questão de acerto de chuva que nem eu citei lá em um dos vídeos do quali? Falei que poderia ser já um problema, uma deficiência do carro. Porque eles tinham um acerto mais carregado, então era para andar bem no terceiro setor e eles não andaram. Isso já denunciava um carro da Ferrari problemático. E na corrida nós vimos um carro da Ferrari problemático. Um carro da Ferrari em que os pilotos reclamavam muito, um carro da Ferrari em que eles não tinham confiança, um carro da Ferrari que perdia muito nas curvas de alta velocidade. Você vê que o Hamilton perdia muito pro Albon, por exemplo, nas curvas de alta velocidade. Então a explicação para a Ferrari eles vão ter que entender esse novo acerto de suspensão. Caso contrário, sim, a Ferrari vai ser uma vítima de não compreender o seu próprio carro. Aguardemos os próximos capítulos, mas o Grande Prêmio da Austrália foi um grande prêmio que valeu o ingresso por causa das caçadas e do início e final caóticos. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, obviamente. Não esqueça então de deixar sua pergunta no comentário fixado e curtir. Aqui já tem a pergunta parecida com a que você ia fazer. E claro que tem os nossos parceiros, que eu não poderia deixar de falar aqui. Para você que votou na camiseta da Williams, que eu usaria hoje nesse vídeo, né, da corrida, você acertou. Então aqui está a camiseta da Williams. E tem várias outras lá na Paddock BR, cupom Ressaca Motor, 100% algodão, não encolhe. Você não vai se arrepender. E tem também a Instant Gaming, com os melhores jogos e gift cards para vocês. Lembrando que na Paddock BR, compras acima de R$ 197 você leva um chaveiro colecionável. E falei também para vocês que eu tinha um anúncio, né, para fazer nesse vídeo aqui para vocês. Então é o seguinte, a partir desta quarta-feira teremos lives para estar tendo esse contato com vocês e essas lives serão de total participação de vocês. É para realmente conversar com vocês, a gente está debatendo Fórmula 1, conversando, etc. Então as lives serão toda quarta-feira, eu vou iniciar às 20 horas e vai ser lá no Ressaca Express, tá? Então o link tá na descrição também para você entrar no Ressaca Express. Entra lá, teremos essas lives, vai ser bem legal, vai ser bem divertido. E pretendo também estar jogando videogame com vocês lá, o Automobilista 2, que tá excelente. Jogar online com vocês, lobby aberto para todo mundo, não vai ser em live, tá? Mas isso vai ser na quinta-feira, eu pretendo pegar as quintas-feiras pra gente estar jogando o Automobilista, mas eu vou avisar em vídeo, vou avisar também qual vai ser a sala, tudo, pra gente jogar, beleza? Se você não tem o Automobilista 2, baixa aí e entra no nosso Discord, que tá o link aí também na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!